Bom dia, gente. Vamos adiantar mais um pouco o nosso estudo dos biomas. Espero que vocês estejam gostando das aulas, viu, gente? Caatinga, também chamada de Mata Branca. Ela abrange toda a região nordeste do Brasil. É um bioma endêmico do Brasil. Só existe caatinga no mundo, só no Brasil, tá? O clima, vocês estão cansados de saber, né, de geografia, que é um clima semiárido. Tão seco que ficou árido, né? É um clima muito extremamente seco. É um bioma que tem pouca chuva naturalmente, logo vai apresentar baixa umidade, altas temperaturas, porque tá próximo do Equador, né, gente? E um solo bastante arenoso. Viver lá é um desafio, né, turma? Pensa. Seco, quente, pouca chuva e solo arenoso. Tá difícil viver na Caatinga. É difícil, sempre foi difícil viver na Caatinga. Adiante. Flora, né, turminha? Uai, pra onde que eu fui? Isso aqui não é de Caatinga, não. Peraí. Vou dar pausa aqui. Uai, gente, o slide voltou lá pra cima. Deixa eu ver se vai dar agora. Ah, tá. Uai, até assustei. O que era aquilo? A flora da caatinga, né? Ela é composta por cactos, solo arenoso muito quente, lembra muito uma região de deserto. Então, o cacto é uma planta típica da caatinga, várias espécies de cactos, na verdade. Lembram-se do nome Mata Branca? Olha a cor. Olha a cor dessa vegetação. Não é verdinha, né? Ela é esbranquiçada, acinzentada, principalmente em longos períodos de seca, né? As folhas geralmente caem, fica só os caules acinzentados. Daí o nome Mata Branca. Falou em cacto, né? Vai ser deserto ou vai ser caatinga. Se for Brasil, é caatinga. Mas essa flora, gente, ela tem muitas adaptações para conseguir sobreviver nesse bioma quente, seco, tá? Por exemplo, adaptações que as plantas desenvolveram para sobreviver na caatinga. Isso cai em provas, hein? Atenção. As folhas foram transformadas em espinhos. Olha aqui embaixo. Folhas transformadas em espinhos para evitar perda de água, gente, por transpiração e evaporação. Imagine esse cacto com uma folha larga igual aquela da Amazônia. Olha o tanto de superfície, de área que a folha tem para perder água. Vivendo na caatinga, ela pode perder água? Não. Então, se deu bem durante a evolução as plantas que desenvolveram espinhos, porque olha a pequena área para perder água. Então, folhas transformadas em espinhos ou folhas muito pequenas, muito reduzidas, para evitar a perda de água, já que a água lá é um fator limitante. Essas plantas, gente, como o cacto, por exemplo, tem dentro deles um tecido vegetal chamado parênquima aquífero, que armazena água. Esse parênquima existe no caule ou na raiz. Isso aqui é uma foto, essa imagem é uma foto desse tecido chamado parênquima aquífero. São células grandes, estão vendo? Olha, células grandes com grandes vacúolos e muita água dentro desses vacúolos. É o parênquima aquífero, é um tecido especializado em segurar água. Principalmente, gente, essa água vai ser usada na estação seca, né? Parênquima aquífero. Falou em parênquima aquífero, planta de caatinga. Falou em folha transformada em espinho, planta da caatinga. Vocês se lembram lá no comecinho da primeira aula de bioma, gente, que eu falei que bioma tem uma relação muito íntima com a vegetação? Vocês perceberam que eu sempre estou falando muito das plantas, né? Porque geralmente o que cai são as adaptações das plantas a cada bioma. Cuidado, tá?
tentem guardar o máximo de adaptações que vocês conseguirem. Não por decoreba, mas por entendimento, ok? Adiante. Então, folhas transformadas em espinho, parênquima aquífero para armazenar água. Cutícula espessa. Observe que essa fotografia é uma foto real, tá? De uma folha de uma planta da caatinga. Vocês estão vendo essa linha azul escura aqui em cima, azul clara, na ponta da caneta, gente? Olha. É a cutícula. Uma cutícula. A cutícula, ela é feita de lipídios. Lipídios não se misturam com água. Então, sobre as folhas das plantas da caatinga, existe uma cutícula espessa para proteger a planta da desidratação. Imagine essa planta o dia inteiro naquele sol escaldante da caatinga. Não era para a água evaporar da planta? Não evapora. Por quê? Porque a cutícula impede. A hora que a água caminha pelas células, que ela atinge a cutícula, ela não tem para onde ir, porque a cutícula ela é de lipídio, o lipídio não mistura com a água. Outra adaptação, gente, é ter os estômatos dentro de buracos assim na folha, ó. Dizemos que os estômatos estão nas criptas. Por quê? Porque quando a folha tem esses buracos, ó, aqui dentro fica úmido. Então, é outra adaptação à perda de água. E as raízes, né, gente? Assim como no cerrado, as árvores da caatinga têm raízes muito profundas para buscar a água que está lá muito próxima do lençol freático. Adaptação, né? Então, olha, folha com cutícula espessa para evitar a perda de água, estômatos guardados aqui dentro das criptas, onde a umidade fica um pouquinho maior, raízes muito profundas para captar a água do interior do solo, folhas transformadas em espinho, parênquima aquífero, e a fauna. Uma fauna também muito, muito bonita, né, gente? Tem pessoas que acham que pela caatinga ser muito seca, tem pouca biodiversidade. Pelo contrário, tá? Tem uma grande diversidade lá na caatinga. Eu chamo a atenção para esse animal aqui, ó. Tá escuro aqui na imagem, que pena, tá? Mas é o veado caatingueiro, porque ele vive na caatinga. Ele é lindo, gente, é um cervo muito bonitinho. Deixa eu ver se eu aproximo, fico melhor aqui para vocês. Olha lá, o veado caatingueiro, muito bonitinho, né? Muitas espécies de aves, primatas, ó, como o calitrix, aves como o jacu, tem onça também, a laço-suarana, né? A onça parda, jaguatirica, tem réptil, né? Tem até anfíbio, gente. Se você pensar assim, anfíbio, não depende da água para reprodução. Lá não falta água? Sim. Sabe o que esses anfíbios fazem? Se enterram embaixo do solo arenoso, porque lá é mais úmido. Adaptação, né? Olha que bonitos os animais da caatinga. Maravilhosos. Adiante, Pantanal. Bom, que tristeza falar de Pantanal hoje com vocês, né? Mas o Pantanal se localiza na região oeste do Brasil, nessa manchinha aqui, ó, que pega 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? A palavra Pantanal vem de pântano, né, gente? Já fazendo alusão à região alagada que é, exceto esse ano de 2020, onde ele teve uma seca muito grande, né? Esse ano foi uma exceção no Pantanal, essa seca intensa no Pantanal. Mas é um bioma extremamente mega diverso, muito bonito, com animais ferozes, né? Jacarés, sucuris, um verão quente e inverno frio, tá? Olha o clima do Pantanal. Verão quente e inverno frio. Alagamentos é uma região de planície. O que acontece no Pantanal, gente, é que é uma área baixa, né? E muitos rios desaguam lá nessa região.
Então alaga, deságua lá, alaga, principalmente na estação chuvosa, onde alaga mais. E é uma região com uma enorme biodiversidade. Vocês estão acompanhando aí nos jornais? Acompanhem, tá, gente? É muito importante ser uma pessoa ambientalmente crítica. Não conheço também o Pantanal. Você vai dizer assim, nossa, Cris, você é bióloga, não conhece nada. A gente conhece, não. Tô só enfiada aqui em Minas e é o que temos para hoje, né? Fazer o quê? Adiante. Fauna do Pantanal. Nem precisaria colocar imagens do Pantanal, gente, porque Pantanal e Amazônia é cartão postal do Brasil, né? Quando o Brasil fala em animal, vai aparecer uma onça pintada, um jacaré, um tuiuiu, um tucano, né? É a cara do Pantanal. Então, observem uma fauna extremamente diversificadas, com muitas espécies de pássaros. Cervos, ó, tem veados lá no também. O lobo-guará ele transita pelo Cerrado, pelo Pantanal, pela Mata Atlântica. O tamanduá também, os tamanduás também transitam pelo Pantanal, pela Mata Atlântica, pelo Cerrado. Muitos primatas, onça, jiboia, famosíssima, né? Piranhas, turma, anta. Olha aqui o macaco brincando com a anta, gente, isso é bizarro, né? E, infelizmente, esse bioma já perdeu 20% do território para o fogo. 20% do Pantanal já foi queimado. Gente, isso é muita coisa. É muito bicho que morreu, muita planta que morreu. Eu não temo tanto pelas plantas porque não sentem dor, não tem sistema nervoso, mas pense que sofrimento dos animais. Oh, que tristeza. Adiante. Flora, as plantas do Pantanal, gente. Ai, coloquei um turiu aqui de uma onça, onde que eu tirei isso? Mas vamos lá, tá? Tem fauna no meio, mas vamos falar da flora. Como lá alaga muito, gente, né? Uma grande diversidade de plantas aquáticas, as ninféias, né? No Pantanal existem muitas lagoas, né? Porque alaga tudo. Muitas lagoas acabam emendando com os rios. E quando se formam as lagoas, gente, essas lagoas elas são regiões de reprodução de muitas espécies de peixes, anfíbios, plantas aquáticas novamente, né? O Pantanal ele chama a atenção pelas plantas aquáticas. É um bioma que está sofrendo muito desmatamento para criação de gado, tá? Criar Nelore no Pantanal. Ai, Jesus. Adiante. Uma grande diversidade de plantas, então os ipês também são típicos do Pantanal. Tem bastante gramíneas, muitas plantas aquáticas, tá? Como é que chama essa aqui? Esqueci. Aguapés, vitórias régia, ninféias, tá? Adiante. Olha que lindo, gente. É o Pantanal na época da cheia. Olha o tanto de lagoas. Tudo isso aqui, ó, é lagoa. Isso é o Pantanal na época da cheia. Imagina o tanto de vida que não tem aí, gente. Isso pipoca de vida. Agora imagine isso aí seco sendo queimado. Muito bonito, né? Adiante. Acabou. Manguezal. Manguezal também, gente. Nossa, hoje o ministro do Meio Ambiente falou que vai diminuir as áreas preservadas do manguezal. Ai, nossa. Manguezal, tá? O manguezal, ele é um bioma que só existe nas regiões de encontro de rio com mar, tá? Onde é que eu encontro o manguezal? No litoral. Por quê? Porque é onde o rio encontra com o mar. Mangue ou manguezal, né, gente, tem como característica a água salobra. Quando a água dos rios desembocam no mar, o sal se mistura com a água doce e fica uma água salobra. Tem sal,
Tem. É uma mistura de água doce com água salgada. O manguezal eu já visitei, já andei, gente, já conheço bem as espécies. As Maria Farinha, que é aqueles caranguejinhos maravilhosos. Nossa, que lindeza que é o manguezal. Amo o manguezal. Plantas, tá? Observe que as plantas do manguezal, elas são muito típicas. Você bateu o olho, você sabe que é manguezal, porque elas têm essas raízes, olha, essas raízes chamadas de raiz escora, que vai ajudar na fixação na lama, porque ali é um solo muito instável do ponto de vista físico, né? É lama, né? E aí, para a planta conseguir se sustentar nesse solo lamacento, ela adaptou, né? Cria essas raízes que são chamadas de raízes escora, para escorar mesmo e ajudar a fixação naquela lama. O solo é uma lama. Essas plantas também desenvolveram outros tipos de raízes, chamadas pneumatóforos. Pneumo vem de pulmão, né, gente? São essas raízes aqui, ó. Tá vendo que tem uns pauzinhos para cima? Não são pauzinhos, não. São raízes pneumatóforos. São raízes que cresceram para cima. Deixa eu arrumar aqui que tá cortando a imagem. Fiz uma gambiarra aqui, gente, daquelas. Tirar uma foto pra vocês verem qualquer dia, gambiarra que eu faço para gravar. Pneumatóforos. São raízes, gente, que crescem para fora da lama, para cima, tá? Para buscar oxigênio, porque nesse solo do manguezal tem muita decomposição, falta oxigênio, e aí as plantas criaram essa adaptação, essas raízes para cima, ó. São as raízes chamadas pneumatóforos. Eu já vi isso ao vivo e a cores, isso é lindíssimo. É a planta buscando respirar, por isso pneumatóforo, pneumo vem de pulmão. Então, observe, manguezal, características: água salobra, solo lamacento, raízes pneumatóforos e raízes escora, tá? Muito bem. Fauna. O animal característico, gente, do manguezal é o caranguejo, né? Olha aqui que bonito, azul. O caranguejo que faz buracos na lama para poder se proteger, fazer lá os seus ninhos. É uma região com alta salinidade, porque o mar está muito próximo, né? A água do mar está muito próxima. Então, as plantas do manguezal, elas são chamadas plantas halófitas. Tente guardar essa palavra, plantas halófitas. São plantas adaptadas a viver nesse solo com muito sal, tá? As plantas do manguezal, elas têm glândulas de sal que vai retirando o excesso desse sal do corpo delas. É muito bonito essas glândulas de sal. A gente só consegue ver na anatomia, no corte, né? Mas as folhas, elas são cheias de pontinhos, que são as glândulas de sal, para tirar um pouco esse excesso de sal, senão intoxica muito e elas morrem, tá? Alta salinidade, plantas halófitas, é manguezal. Adiante. O manguezal, gente, ele é o berçário da vida marinha. Dizem os cientistas que muitas espécies vêm para o manguezal para terem seus filhotes. Daí o manguezal ser o berçário da vida marinha, né? Olha que interessante que as raízes escora, né? Plantas adaptadas à alta salinidade. Interessante. O grande problema do manguezal é que ele está na região de praia, então a especulação imobiliária é imensa. Querem derrubar o manguezal para fazer prédios, né? Não vai faltar quem compre esses prédios, né, gente? Infelizmente. Tá bom? Deixa eu ver se ainda falta muito aqui. Eu vou novamente dividir o vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo. Até mais.